O caso Palhinha poderá marcar a edição 2020-2021 da Liga Portuguesa. O médio do Sporting foi castigado com o quinto amarelo, mas acabou por ser utilizado no derby depois do Tribunal Central Administrativo do Sul ter suspendido esta punição. Nesta edição, vamos perceber que marcas pode deixar este caso na Justiça Desportiva, com a ajuda de Gonçalo Almeida, advogado e especialista em direito desportivo. O caso Palhinha conheceu nos últimos dias mais um episódio após a queixa do Sport Lisboa e Benfica ao Conselho de Disciplina da Liga. O jogador tinha sido castigado por ter visto o quinto amarelo no jogo com o Boa Vista, mas acabou por ser utilizado no derby depois do Tribunal Central Administrativo do Sul ter suspendido a eficácia da suspensão. A queixa dos encarnados foca-se em 2 pontos. Por um lado, o facto do Sporting ter recorrido a um tribunal civil, algo que não é permitido por questões esportivas, e por outro, a utilização irregular do jogador. O processo está agora na Comissão de Instrutores da Liga. Para nos ajudar a perceber quais as consequências, ou se elas existem, para o Sporting Clube Portugal, temos connosco no Jogo Económico o advogado Gonçalo Almeida, especialista em direito desportivo, a quem eu agradeço desde já a sua presença. Boa tarde, Gonçalo Almeida. Boa tarde, Rodolfo. Obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Jogo Económico. Começo por lhe perguntar se o Sporting, através de João Palhinha, deveria ter recorrido a um tribunal civil, o que não é permitido por questões desportivas. Bom, antes de mais, importa fazer aqui uma ressalva que considero de ser de extrema importância, que é o facto de quando nos pronunciamos sobre estas matérias, sobre processos que estão a ocorrer termos, temos que ter a perfeita noção que, desconhecendo a matéria vertida para o processo, o pedido em si, obviamente que não nos podemos pronunciar com a devida propriedade. E, portanto, temos que ter sempre alguma cautela quando analisamos estes processos, que lá está, não os patrocinando, obviamente não temos acesso aos mesmos, e teremos que, de facto, ter algumas cautelas nesse sentido. Dito isto, feita esta ressalva, a sua questão, vamos lá ver, tanto quanto consta, tem vindo a público, que é do conhecimento público, por intermédio da comunicação social, tudo leva a crer que não terá sido o Sporting, Portugal, Sociedade Anónima Desportiva, a recorrer para interpor o recurso para o Tribunal Arbitral do Desporto. Terá sido, sim, o jogador João Palhinha, na qualidade de arguido no processo disciplinar que correu termos junto da Comissão do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. E, nesse contexto, o próprio regulamento de disciplina da Liga, das organizações das competições organizadas pela Liga Portugal, estabelece no seu artigo 287 a possibilidade, no seu parágrafo primeiro, a possibilidade de haver recurso para o Tribunal Arbitral do Desporto em matérias que não são estritamente desportivas. Como, segundo uma vez mais, segundo consta pelo intermédio dos órgãos de comunicação social, é o caso relativo ao princípio do contraditório, ou seja, que terá sido interposto recurso com base numa violação do princípio do contraditório, uma vez que em sede de processo sumário não é garantido ao jogador a possibilidade de se defender. Okay? Direito esse constitucionalmente consagrado. E, portanto, não estamos aqui, Rodolfo, perante uma matéria de natureza estritamente desportiva. E, nesse contexto, é permitido, no caso, ao arguido, o jogador, recorrer para o Tribunal Arbitral do Desporto. Okay? E isso está consagrado, portanto, no Regulamento de Disciplina da Liga. A SAD, tanto quanto consta, não é parte deste recurso junto do Tribunal Arbitral do Desporto. Daí que a questão
de um eventual recurso por parte da SAD e da sua legitimidade ou possibilidade de o fazer em matérias estritamente desportivas, que dizem respeito à questão do cartão amarelo e da sanção disciplinar na sequência de um 5º cartão amarelo, não se dever colocar à partida tanto quanto, ou fazendo fé naquilo que é do conhecimento público. Exato. Portanto, tudo aquilo que tem vindo a público do Sporting poder eventualmente perder o jogo com o Benfica, ao ser penalizado depois a posteriori com perdas de pontos, esta punição não poderá ser aplicada ao clube, portanto. Bom, enquanto juristas, vamos lá, nós estamos assim, e uma vez mais faço a ressalva que estamos aqui no campo das suposições. E para quem se atreva a fazer alguma futurologia, eu não me atrevo a correr esse risco. Tem que ser o mais objetivo do ponto de vista jurídico. E nesse campo, a providência cautelar que foi intentada pelo jogador João Palhinha, junto do Tribunal do TCA Sul, e proferida decretada pelo seu respectivo presidente, vai acautelar, suspendendo os efeitos, ou suspendendo a aplicação da tal suspensão de um jogo, não é? Vai acautelar qualquer risco de eventuais sanções disciplinares quer para o jogador, quer e muito menos para a SAD. Okay? Porque, de facto, estamos perante aqui uma providência cautelar que foi decretada por um tribunal e que respeita a própria lei do TAD, que, por sua vez, respeita ou está em consonância com o regulamento disciplinar da Liga. E, portanto, esse acesso aos tribunais no âmbito da natureza deste processo, e, uma vez mais, tudo leva a crer que tem a ver com a violação do princípio do contraditório, ou seja, o jogador não ter tido a oportunidade de se defender, ok? Está legalmente protegida. Na minha humilde opinião, e salvo melhor opinião, não haverá aqui o risco da SAD ou do jogador serem sancionados disciplinarmente na sequência deste recurso interposto junto do Tribunal Arbitral do Desporto. Exato. Portanto, o facto de João Palhinha ter sido ele a interpor o recurso acaba por salvaguardar o clube da eventual punição por parte do Conselho de Disciplina da Federação. Repare, na minha humilde opinião, há aqui duas situações que salvaguardam. Sem dúvida, para já, a primeira é o jogador, enquanto arguido, que interpõe o recurso, não é a SAD do Sporting, ponto número 1. E ponto número 2, estamos aqui, o que é à partida, o que está a ser discutido ou será discutido pelo Tribunal Arbitral do Desporto, não é a questão da sanção disciplinar, ou seja, do 5º amarelo e a sanção disciplinar decorrente do 5º amarelo. Não é isso que está em questão, não é uma questão estritamente desportiva, porque isso sim, se fosse uma matéria estritamente desportiva, Rodolfo, isto caberia recurso para o Conselho de Justiça da Federação, ok? De acordo com a norma que eu acabei de mencionar. E estariam o clube ou o jogador estariam vedados, impedidos de recorrerem aos tribunais comuns sobre matérias estritamente desportivas. Aliás, a FIFA tem indicações muito rigorosas nesse sentido, e inclusivamente já a jurisprudência do caso do Court of Arbitration for Sports de Lausanne. Portanto, se fosse uma matéria estritamente desportiva que tivesse em discussão agora em sede de recurso, bom, aí sim, aí haveria aqui o risco de qualquer uma das partes intervenientes ser sancionada do ponto de vista disciplinar. Não sendo o caso, estará à partida acautelada essa situação. E é compreensível que o Conselho de Disciplina tenha mantido o cartão amarelo ao João Palhinha, mesmo depois do próprio árbitro ter admitido o erro. Perguntava-lhe também o que é que se devia fazer para se mudar daqui para a frente na apreciação deste tipo de situações. Bem, vamos lá ver.
O processo sumário, nós temos que, quando analisamos estas questões do direito do desporto, temos que ter em conta a especificidade do desporto. E este processo sumário, que diz respeito a questões, a sanções disciplinares, cuja moldura poderá ir até uma suspensão, até um período, até um mês ou quatro jogos, estes processos sumários são urgentes. Importa que sejam céleres. Não podem ser entregues aos tribunais comuns, que sabemos cuja morosidade e arrastar essas decisões nos tempos sob pena de não serem mais eficazes. Portanto, ser tomada uma decisão desta em última instância, transitada em julgado daqui a alguns anos, não faria qualquer sentido. Portanto, estes processos têm que ser céleres. Bom, dentro desse princípio, atendendo à especificidade do desporto, que de facto exige que haja uma tomada de decisão o mais rápida possível, até porque a competição não para, temos que exista, e estas decisões são assentes na doutrina do Field of Play, segundo a qual o princípio da autoridade do árbitro vigora. E que há uma presunção de veracidade dos seus relatórios. Ou seja, mesmo nos casos em que o árbitro admite ter cometido um erro na avaliação do lance, caso ele tenha tido a percepção do lance na íntegra, na sua plenitude, mesmo que admita o erro, a sua decisão não é afastada. Poderá ser afastada, sim, se o árbitro não vir o lance em questão. Aí, sim. Ou, em casos extremos, se for manifesto ou conseguir-se fazer prova da má-fé do árbitro. Em casos de arbitrariedade, fraude ou corrupção. Okay? Mas, de facto, esta doutrina do Field of Play assenta numa segurança necessária inerente à especificidade do desporto. Claro, dir-me-á o Rodolfo o seguinte: bom, mas então, mesmo admitindo o erro, não seria de anular a decisão? Bom, na minha opinião, creio que a verdade desportiva estaria melhor protegida se assim fosse. E talvez caminhemos nesse sentido. Okay? Seria desejável, talvez, não sermos demasiado exigentes ou demasiado limitativos na aplicação desta doutrina do Field of Play e dar aqui algum espaço para, nas situações em que o árbitro, tendo percepcionado o lance e admitindo um erro, possa, de facto, a sanção disciplinar, o cartão amarelo ou o cartão vermelho, ser retirado. Exato. Perguntava-lhe ainda quais são os efeitos que todo este imbróglio jurídico podem causar até e colocar até em cima da mesa para os clubes, para os tribunais civis e até para a própria Federação Portuguesa de Futebol. Certo. Bom, vamos lá ver. Uma vez mais, é tentador entrarmos no campo da futurologia. E como eu já disse, eu não faço esse tipo de exercícios. Aquilo que julgo é que é preciso, antes de mais, ter a noção de que estas regras são transversais a toda a pirâmide do futebol, em termos de competições, desde os distritais à Primeira Liga, e que, de facto, estamos perante uma situação que, eventualmente, poderá ser aproveitada por este ou por aquele clube, mediante o interesse concreto de utilizar um jogador nesta ou naquela partida. Não creio, contudo, que isto venha a ser um expediente utilizado recorrentemente ou em quantidade pelos clubes de futebol. Não será, seguramente. Sucede o seguinte: importa acautelar esta situação. Importa acautelar esta situação porque a norma do artigo 214 do Regulamento Disciplinar da Liga
Estou em crer que já existem 2 acórdãos do Tribunal Constitucional declarando a sua inconstitucionalidade e, sob pena de haver uma terceira decisão nesse sentido, de facto, haver uma declaração da obrigatoriedade de inconstitucionalidade dessa mesma norma. Seria, e tanto quanto sei, parece-me que a Liga, em conjunto com a Federação, já estarão a alterar essa norma, já está alterada. Permitindo, de facto, a audição do arguido. E, inclusivamente, carrear para o processo prova documental, nomeadamente imagens de vídeo. E que, portanto, estas alterações iriam afastar outros processos, como este, que colocam em causa a violação do princípio do contraditório. Eu levanto aqui apenas uma questão, que é a seguinte: tanto quanto sei, e se a Liga e a Federação andam bem ao tomarem estas cautelas e tomarem esta iniciativa, é de congratular, aliás, é exigível, mas é de congratular. Contudo, se a prova testemunhal for excluída, esta questão do princípio da violação do princípio do contraditório pode vir outra vez a ser suscitada. E até porque vejamos o seguinte: a maioria das pessoas, normalmente, quando analisa estas questões, foca-se na Primeira Liga, onde os jogos são televisionados. Ok? A verdade é que, mesmo na Primeira Liga, existe, a nível, por exemplo, do número de câmaras no estádio, existem muito mais câmaras num jogo de qualquer um dos 3 grandes do que num jogo de qualquer outra equipa. E se tivermos em conta que nos escalões mais baixos nem existem sequer quaisquer câmaras, ou existe essa possibilidade, em muitos casos não existe, ok? Então a prova testemunhal aí assume um carácter ainda mais preponderante, ok? E em termos, isto é matéria de, tanto em processo de trabalho como processo penal, deverão ser permitidos todos os meios de prova que não sejam proibidos por lei. Ou seja, deve-se ter essa cautela de incluir a prova testemunhal, ainda que limitando o número de testemunhas, para que não haja um rol de dezenas de testemunhas, não, limitando o número de testemunhas, para que o processo e a decisão possa ser tomada de uma forma célere e assim permita que a competição se desenrole sem ser afetada. Exato. Vamos esperar então que todo este processo em torno do caso Palhinha seja resolvido então da forma mais breve possível. Gonçalo Almeida, agradeço-lhe mais uma vez a sua presença aqui no Jogo Económico e certamente iremos voltar a falar brevemente sobre este e outros assuntos. Eu é que agradeço o convite. Continuação do bom dia. Obrigado.